E então, conseguiu ouvir a primeira parte da nossa reflexão? Então, nós vamos agora prosseguir, né, para o ponto central da nossa reflexão de hoje, que é o perdão, a necessidade do perdão dentro dos relacionamentos familiares. Isso é uma coisa muito importante, porque onde não há perdão, não há relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos familiares, eles são os mais fortes que existem, são os mais intensos, são os mais profundos, não é? E onde também existem as maiores mágoas, as maiores feridas da alma. Por quê? Porque são situações, são relacionamentos onde todos se conhecem muito bem. São relacionamentos profundos, são relacionamentos estreitos, não é? E aquilo que as pessoas nos fazem, nos machucam, rouba mais a nossa alegria do que as outras circunstâncias da vida. As pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias, né? E os conflitos familiares, eles estão realmente separando as pessoas dentro da família. As famílias estão ficando separadas, estão se distanciando, estão perdendo seus valores por falta de perdão, por falta de entendimento de que nós precisamos que esse exercício do perdão, ele comece dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E hoje nós estamos sendo chamadas, nós, para despertar. Desperta, Débora, para essa realidade, não é? Que nós precisamos trazer o perdão para dentro da nossa família. E isso não é uma coisa nova, irmão. Olha, os conflitos, eles estão separando as famílias, mas olha, lá atrás, lá no começo, desde da origem, não é? Caim e Abel, nós já vamos ter essa história. Caim começa num processo de inveja tão grande do seu irmão que termina por matá-lo. E ali você não tem nenhuma influência de internet, de televisão. O que é que você tem? Você tem a natureza humana reinando sem controle. O pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. E faltou esse domínio. Faltou ali em Caim saber o que ele teria que fazer. E esses conflitos familiares estão gerando pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas muito sofridas, doentes em suas emoções. E pessoas feridas ferem pessoas. É um ciclo que não termina. Alguém tem que chegar e pôr um fim nesse ciclo de mágoas, de ódio. E eu queria convidar você, mãe, você, Débora, para fazer a diferença na sua família hoje. É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, apenas não é verbalizado, apenas não é falado, a mágoa que existe entre mães e filhos, filhos e mães, filhos e pais, mas nós vamos falar hoje sobre mães, porque nós somos Déboras e essa é uma palavra para nós mães. Domingo é dia das mães, essa é uma palavra para as mães, não é? Então assim, há muito trauma gerado. Por quê? Por falta de perdão, por falta de humildade, porque o perdão, ele necessita de uma atitude de humildade para acontecer. Porque o que é que acontece nos ambientes familiares muitas vezes? Acontece muitas vezes nos ambientes familiares que nós estamos numa medição de força, não é? Um não cede, o outro não cede, todos estão certos e ninguém vai ter aquela postura cristã de buscar a reconciliação, de liberar o perdão. Ah, mas não fui eu, foi o outro, foi fulano. Se nós ficarmos buscando justificativa para os erros, nós nunca vamos sair da situação de conflito.
Não importa, nesse contexto, quem errou. Importa quem vai trazer a paz. Importa quem vai se dispor a ser o instrumento nas mãos de Deus para restaurar aquela situação. Ninguém tem a capacidade de machucar e magoar mais do que um filho. Não é verdade? Toda palavra de um filho ao coração de uma mãe é supervalorizada. Porque o amor que nós temos pelos filhos, e aí você entenda filho biológico, adotado, espiritual, sobrinhos, aquele que você no seu coração tem como um filho. Então, toda palavra ou toda atitude, toda ação, às vezes até de covardia mesmo, que venhamos a receber dessas pessoas, nos machuca mais do que qualquer pessoa do mundo. Lógico, quanto mais aquela pessoa significa para nós, mais tem poder sobre nós aquilo que ela faz. Mas nós temos uma missão dada por Deus dentro da nossa família. Você, mãe, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher cristã, você e eu somos chamados por Deus para fazer a diferença. E essa diferença que nós precisamos fazer, às vezes ela nos custa um preço alto. Sim. De superar essa dor com a intervenção da graça divina. Isso não é uma obra que a gente faz sozinha, isso é uma obra que a gente faz com o Espírito Santo de Deus. Temos que estar sempre buscando o revestimento do Espírito Santo de Deus, a força sobrenatural do Pai, através do Espírito Santo, no nome do Filho, para que nós possamos fazer a diferença, estarmos ali para sermos um instrumento de Deus para produzir paz no nosso lar. Nós fomos chamados para a paz. E o perdão é uma chave que abre esse caminho da paz. É fácil? De forma alguma. Eu falei no bloco anterior que o perdão para mim é um dos mandamentos mais difíceis. É uma ordenança muito difícil. Porque perdoar uma pessoa que nos machucou tanto, que nos fez muitas vezes derramar tantas lágrimas de sofrimento, não é fácil. Por isso que existe o processo da restauração. Esse processo que nós precisamos passar com o Senhor, lembrando sempre que jamais seremos chamados a fornecer, a oferecer um perdão maior do que aquele que recebemos de Cristo na cruz. O perdão que temos que liberar, ele nunca será maior do que aquele que nós recebemos de Cristo. Eu queria que você pensasse hoje, no seu ambiente familiar, onde você precisa perdoar. É o filho? É a filha? É a nora? É o genro? É o neto? É a neta? É o marido? É a sogra? Estamos falando de filhos, mas é uma relação familiar completa, né? E tudo isso reflete no ambiente familiar. Onde você precisa perdoar? Quem são as pessoas no seu núcleo familiar que você precisa perdoar? Ai, Andréa, mas eu já perdoei isso, ó. Tem certeza? Quando você fala dessa história, aquela dorzinha ainda volta? Aquele sentimentozinho? Então você precisa do processo da restauração.
Você precisa começar um processo da restauração. E aí você deve estar dizendo: Andréa, eu não sei nem por onde começar. Como é que eu começo, Andréa? Eu até quero perdoar, mas eu não sei como é que eu faço isso. Porque olha, meu filho, meu marido, meu genro, minha sogra, meu sogro, sei lá quem, olha, ele me disse coisas tão terríveis que eu não consigo nem lembrar das coisas que foram ditas. Como é que eu faço então, Andréa, para perdoar essas pessoas? Próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Como é que eu começo esse processo que para mim é quase impossível de perdoar? Começa a pensar. Tem um papelzinho? Começa a escrever. Quem você precisa perdoar? Vai lá no teu passado. Às vezes são coisas muito antigas. O tempo sozinho não cura ferida, não. Não, quem cura é a intervenção do Espírito Santo, é o poder de Deus, é a palavra do Senhor, é a nossa atitude. Tempo sozinho não cura. Não é? Alguém já disse que se o tempo curasse, as farmácias venderiam relógios e não remédios. O tempo ajuda? Ajuda. Mas se não tiver a intervenção do Espírito Santo, é só tempo passando. Amém? Já já a gente volta para ver como é que a gente começa esse processo de perdoar, que é tão difícil e às vezes parece até impossível. Amém? Já já a gente volta. Beijo!